Queridos irmãos, a palavra de hoje é o cântico do pobre que se sente abraçado por Deus. O cântico daquele que vive no seu coração uma verdadeira Páscoa, uma passagem da escravidão, da morte, da pobreza extrema, à libertação, à alegria, à terra prometida, aonde Deus leva o seu querido. Quanto mais pobre fores, tanto mais Deus te amará. Esta é a verdade das coisas. Para sentir na própria pele a beleza de Deus, a força de Deus, o carinho e o amor de Deus, precisar de Deus. Bom dia, queridos irmãos. Hoje meditaremos o Salmo 33, 34. Provai e vede como o Senhor é bom. Está perto dos corações quebrantados. Para conhecer Deus, é necessário precisar de Deus. O povo judeu conheceu o poder e o amor de Deus na escravidão do Egito, quando precisava de libertação. Os outros povos que não precisavam, não experimentavam a Deus. Foi na Páscoa, isto é, na passagem do Mar Vermelho, que o povo de Israel conheceu a Deus. Qual é a Páscoa da minha vida? De qual escravidão o Senhor me libertou? De qual buraco Ele me tirou? Pequena ou grande que seja a nossa angústia, ela atrai Deus sobre nós. Quanto mais pobre fores, tanto mais Deus te amará, dizia Santa Teresinha. Clame a Ele na angústia, e você experimentará como o Senhor é bom. Salmo 33, 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre na minha boca. Eu me glorio no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Celebrai comigo o Senhor. Exaltemos juntos o seu nome. Busquei o Senhor, e Ele respondeu-me, e de todo o temor me livrou. Olhai para Ele e ficareis radiantes. Vossas faces não ficarão envergonhadas. Este pobre pediu socorro, e o Senhor ouviu, livrou-o de suas angústias todas. O anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva. Provai e vede como é bom o Senhor. Feliz o homem que nele se abriga. Temei o Senhor, santos seus, nada falta a quem o teme. Os ricos empobrecem e passam fome, mas a quem busca o Senhor nada falta. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei a temer o Senhor. Quem é que deseja a vida e anseia por longos dias para saborear o bem? Preserve a sua língua do mal e seus lábios de palavras mentirosas. Evita o mal e faz o bem. Busca a paz sem desistir. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O Senhor afasta dos maus o seu rosto, para cancelar da terra a lembrança deles. Os justos clamem ao Senhor, e o Senhor os ouve, salva-os de todos os perigos. O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. O Senhor salva os ânimos abatidos. Muitas são as desventuras do justo, mas de todas o Senhor o livra. O Senhor preserva todos os seus ossos, nem um só será quebrado. A malícia mata o ímpio, e quem odeia o justo será punido.
O Senhor resgata a vida de seus servos, quem nele se refugia não será condenado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje é o cântico do pobre que se sente abraçado por Deus. O cântico daquele que vive no seu coração uma verdadeira Páscoa, uma passagem da escravidão, da morte, da pobreza extrema, à libertação, à alegria, à terra prometida, aonde Deus leva o seu querido. Quanto mais pobre fores, tanto mais Deus te amará. Esta é a verdade das coisas. Para sentir na própria pele a beleza de Deus, a força de Deus, o carinho e o amor de Deus, precisar de Deus. Desculpem o jogo de palavras. Para sentir Deus, é necessário que você precise de Deus, que você seja pobre, porque se você já tem tudo, então Deus não poderá fazer nada para te ajudar. Quanto mais somos fracos e necessitados, tanto mais forte será o nosso relacionamento com Deus. Provai e vede como o Senhor é bom, está perto dos corações quebrantados. É necessário precisar de Deus para sentir isso. Reflita um pouco como é que isso aparece claro na história do povo de Israel. Este povo querido, esta segulá, propriedade querida, propriedade pessoal, particular do pastor, que é Deus, tesouro do rei, que é Deus. Este povo fez uma experiência única do amor de Deus na libertação do Egito e na passagem do Mar Vermelho. Muitas nações havia naquele tempo, como hoje também tem, mas só a esta pequena, minúscula nação Deus se manifestou com poder para salvá-los. Essa é a verdade das coisas. Deus tem um amor preferencial para os pobres, no sentido que eles são uma porta escancarada ao amor de Deus. Na verdade, o amor de Deus é para com todos os homens, mas quem não é pobre está fechando a sua porta, está colocando travas na sua porta e o amor de Deus não pode entrar. Isso se torna muito sério, muito sério. Você se lembra do Magnificat, da oração do Magnificat? Esta simples, humilde moça, Maria, que recebeu o anúncio do anjo, depois explode neste canto do Magnificat: minha alma engrandece ao Senhor, grandes coisas fez em mim o Todo-Poderoso. Depois continua: derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. De bens encheu os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Pense um pouco, porque isso estava no coração de Maria. Ela se alegrava porque concebeu Jesus, ela se alegrava porque o Onipotente fez maravilhas dentro dela, e logo ela une esta intervenção de Deus com o derrubar os poderosos dos tronos e exaltar os humildes. Entende que existe como que uma ação negativa de Deus contra os poderosos, que são orgulhosos, que são soberbos. Deus não é indiferente. A ação de Deus é levantar os humildes, encher de bens os famintos e despedir os ricos de mãos vazias. Nós devemos refletir muito sobre isso, porque toda a vida de Jesus foi isso. Ele escolheu de se apresentar ao mundo dentro de uma gruta. A primeira coisa que fez foi se unir aos pobres pastores. Ele nasceu pobre e morreu miserável numa cruz entre dois ladrões, ovelhas perdidas. De verdade, Deus quis encerrar a sua vida, a sua encarnação, dentro de dois momentos sagrados de pobreza. E a vida inteira de Jesus foi pobreza. Ele não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça.
E com força ele convidou todos os seus seguidores e discípulos à pobreza. Em Lucas, capítulo 12, deixai de lado este medo pequeno rebanho, falando para todos. Deixai de lado este medo pequeno rebanho, vendei o que possui e dai-o em esmola. Fazei para vós bolsas que não se estragam. É impressionante ver a insistência de Jesus. A gente não acabaria nunca de relatar os trechos aqui, mas é muito forte. E atenção, porque de verdade, quando a gente se coloca numa situação de pobreza, Deus abre os braços para você, escancara o seu coração para você. Escute um pouco o que fala o nosso querido e fundamental documento de Aparecida, que marcou a história da Igreja Latino-Americana Caribenha nesses últimos anos. Do documento de Aparecida. A opção preferencial pelos pobres e excluídos. A opção preferencial pelos pobres é uma das peculiaridades que marca a fisionomia da Igreja Latino-Americana e Caribenha. Está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com sua pobreza. Esta opção nasce da nossa fé em Jesus Cristo, o Deus feito homem que se fez nosso irmão. Hebreus 2, 11, 12. Se esta opção está implícita na fé cristológica, os cristãos, como discípulos e missionários, são chamados a contemplar no rosto sofredor de nossos irmãos o rosto de Cristo, que nos chama a servi-lo neles. Os rostos sofredores dos pobres são rostos sofredores de Cristo. Eles desafiam o núcleo do trabalho da Igreja, da pastoral e de nossas atitudes cristãs. Tudo que tem a relação com Cristo tem relação com os pobres, e tudo que está relacionado com os pobres reivindica a Jesus Cristo. Quando fizeram a um destes meus irmãos menores, fizeram a mim. Mateus 25, 40. João Paulo II destacou que este texto bíblico ilumina o mistério de Cristo, porque em Cristo o maior se fez menor, o forte se fez fraco, o rico se fez pobre. O serviço de caridade da Igreja entre os pobres é um campo de atividade que caracteriza de maneira decisiva a vida cristã, o estilo eclesial e a programação pastoral. Comprometemo-nos a trabalhar para que a nossa Igreja Latino-Americana e Caribenha continue sendo, com maior afinco, companheira de caminho de nossos irmãos mais pobres, inclusive até o martírio. Hoje queremos ratificar e potencializar a opção preferencial pelos pobres feita nas conferências anteriores. Que, sendo preferencial, implique que deva atravessar todas nossas estruturas e prioridades pastorais. A Igreja Latino-Americana é chamada a ser sacramento de amor, de solidariedade e de justiça entre nossos povos. Nesta época, costuma acontecer de defendermos de forma demasiada nossos espaços de privacidade e lazer, e nos deixemos contagiar facilmente pelo consumismo individualista. Por isso, nossa opção pelos pobres corre o risco de ficar em um plano teórico ou meramente emotivo, sem verdadeira incidência em nossos comportamentos e em nossas decisões. É necessária uma atitude permanente, que se manifeste em opções e gestos concretos. É solicitado que dediquemos tempo aos pobres, prestar a eles uma amável atenção, escutá-los com interesse, acompanhá-los nos momentos difíceis, escolhê-los para compartilhar horas, semanas
ou anos de nossas vidas e procurando, a partir deles, a transformação de sua situação. Não podemos esquecer que o próprio Jesus propôs isso com seu modo de agir e com suas palavras. Quando deres um banquete, convida os pobres, os inválidos, os coxos e os cegos. Lucas 14:13. À luz do Evangelho, reconhecemos sua imensa dignidade e seu valor sagrado aos olhos de Cristo, pobre como eles e excluído como eles. Desta experiência cristã, compartilharemos com eles a defesa de seus direitos. Queridos irmãos e irmãs, unidos aos pobres, vivamos este dia com muita confiança e muita fé, buscando louvar a Deus de todo o nosso coração. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, queridos irmãos, e que Deus abençoe cada um de nós nesse dia.